Me recordei, né, que ontem, no Dia do Trabalho, o ministro Luiz Marinho, do Trabalho e do Emprego, ele falou o seguinte, citando até um mito, né, de que criticou a percepção de que aumento no emprego e no salário impulsionam a inflação. É tudo que a gente está discutindo até agora, né? Um emprego maior, um custo salarial maior, né? Um aumento de salário, pressionando a inflação que não converge para a meta, impossibilitando o Banco Central de fazer seu trabalho, de reduzir os juros e deixando o juro maior ainda, impactando, obviamente, em toda a economia. Vandique Silveira, existe argumento, a gente pode ter uma leitura, obviamente, de que talvez emprego, aumento de salário não gera inflação, dá para ter uma leitura diferenciada nesse quesito, ou é uma fala mais para claque, mais eleitoreira do ministro Luiz Marinho? Felipe, você gosta de me provocar, né? Bom, então vamos lá. Luiz Marinho é um político, é um demagogo. É um sujeito que está lá falando para a claque, e a claque era uma claque pequena, muito pequena por sinal. Obviamente que o ministro deve ter algum tipo de conhecimento, além da estupidez que ele proferiu, porque isso é a base de qualquer curso de macroeconomia. Quando a gente estuda, na primeira disciplina de macroeconomia, a gente estuda a curva de Phillips, e ela funciona e tem funcionado, exceto em alguns momentos históricos que não é o atual. Então, o Luiz Marinho, a meu ver, ele sabe, mas opta por fazer que não sabe e inventa um modelo de economia que serve somente para os aliados dele, mas que não tem nenhum tipo de validade numa análise séria. Obviamente que aumento de emprego e salário impactam, sim, a inflação, especialmente porque existe timing. Investimentos na infraestrutura não acontecem do dia para a noite, e o aumento de capacidade produtiva não acontece do dia para a noite. Isso leva tempo para ser constituído. O Brasil tem uma queda, tem um número muito baixo de formação de capital físico, tá? Investimento tanto em pesquisa e desenvolvimento, né? Capital intelectual, como em capital físico. Tá? E isso significa o seguinte, que para ser formado tudo isso, para que isso traga o efeito, nós temos muitas décadas, além de tudo, da formação do capital humano brasileiro, que é um dos piores que existe no mundo. A força de trabalho do Brasil é uma força de trabalho altamente incompetente, que ela não consegue ter aumento de produtividade, porque a educação no Brasil é uma das piores do mundo. 53% dos adultos, ou 90 milhões de pessoas, uma Alemanha inteira, não tem ensino médio. No Brasil, menos de 1% da população é de fato fluente em inglês. Quer dizer, tudo isso se reflete nessa besteira que o Luiz Marinho falou ontem. Falou para a claque, mais demagogia, menos economia. Fábio Fares, alguma contribuição, complementação aí às falas do Vandique Silveira? O que eu gosto de debater aqui às quintas-feiras, quando o Vandique está aqui, porque a gente tem valores e princípios muito parecidos. E o Vandique, eu gosto que ele não tem medo de expor a verdade, porque, infelizmente, o Brasil precisa muito mais de verdade do que de carinho. Hoje, o que a gente vê no Brasil e o que a gente tem no Brasil é o que há de pior no cenário político, é um excremento que a gente tem na política brasileira. Só que o brasileiro prefere fazer piada do que lutar pelos seus direitos e lutar por um país melhor. E não é nem só isso, é como o Vandique falou, infelizmente a grande maioria dos brasileiros não tem a capacidade de interpretar o que está acontecendo, porque não sabe fazer 1 mais 1 e não sabe colocar uma frase em pontuação, não sabe isso. Porque a educação brasileira ela falhou há muito tempo e não tem correção. Só que a gente vem, se expõe e fala isso, e depois é apedrejado porque a massa ignorante, o gado de verdade, não entende isso e acha que nós somos fascistas, que somos errados, mas não é. O Brasil, eu que vejo de fora, estou há 10 anos fora, eu falo, o Brasil, se organizar e der condições, o brasileiro domina o mundo, é o melhor povo que existe. Só que, infelizmente, nós somos regidos por uma corja de vagabundos, mamadores de teta, que não permitem isso. E o coronelismo, essa babaquice toda impera no Brasil. O povo brasileiro é excepcional. Só que
é mantido na ignorância para não conseguir enxergar justamente o que os mais letrados enxergam e expurgar essa raça de uma vez por todas do Brasil e a gente poder ser o país que a gente merece ser. Porque eu falo com todas as letras, o americano é esforçado, o brasileiro é talento puro. E se o brasileiro tiver a capacidade e o entendimento, ele domina o mundo. A gente ia dominar o mundo assim com o pé nas costas. Só que a gente é do mesmo jeito que o Van Dijk contou a piada da história do excremento, é aquela velha frase que São Pedro fala para Deus. Porra, Deus, o Brasil, um país tropical, agricultura, tudo funciona, não tem crise climática, não tem nada. O senhor deu muita preferência para lá. E ele fala, não, relaxa, você vai ver o povo que eu vou colocar lá. Esse é o reflexo do Brasil, infelizmente. A gente tem uma ala em cima que rege o país, que é a pior coisa que existe no mundo, o pior tipo de ser humano. Só que a gente não tem a capacidade, a base de enxergar isso e tentar mudar. Porque a gente não tem conhecimento, não tem educação mínima para entender que essa turma não presta e não vale nada. E não é a turma atual, todos que estão lá. A gente precisa de uma faxina completa, limpar todo esse sistema, jogar no esgoto e começar do zero. Muito bem, Fábio Fares trazendo visões importantíssimas aqui, contundentes, diria eu, assim como o Van Dijk Silveira, e é o que a gente quer ouvir, né? A gente quer ouvir, como você falou, a verdade e não passar a mão na cabeça, né? O que está certo, e a gente não tem compromisso com equívocos caso os cometamos. Porque a gente fala, né? Tem uma ala, tem uma parcela de determinados políticos ali que está fazendo um bom trabalho, está tentando encontrar alguma forma de fazer o Brasil andar, mas alguma parcela acaba tentando ali segurar o freio de mão e não deixar que o país